sobre a questão da nossa conferência da família. Quero muito encorajar você. Estamos vivendo dias, posso dizer, bem delicados a respeito da família, casamento. Então, o que nós pudermos aprender sobre casamento, sobre família, a gente tem que estar mergulhando mesmo, estando tão aberto. Então, nós vamos ter, esse final de semana vai ser um tempo maravilhoso. O pastor Acelildo vai estar aqui conosco. No domingo vai estar acontecendo nos 3 prédios, mas na segunda e terça estaremos todos juntos aqui para esse tempo maravilhoso em nome de Jesus. E você que tem um seu filho adolescente que ainda não fez a sua inscrição para o Difflin Camp, está chegando, então procure com o Frank, a irmã Cleo, na saída do culto. Eu acho que vocês estão hoje, fazer sua inscrição vai ser tremendo para a glória de Jesus, amém? Eu gostaria de pedir que você ficasse sobre os seus pés por mais um momento, em nome de Jesus. Eu quero ler as Sagradas Escrituras com você, Mateus capítulo 19, Mateus 19, acompanhe comigo a partir do versículo 27, Mateus 19, capítulo 19, versículo 27, Evangelho de Mateus, está escrito: Então Pedro lhe respondeu: Nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Jesus lhe disse: Digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por essa manhã tão maravilhosa. Como é bom poder estarmos aqui para oferecer ao Senhor nosso culto racional. Obrigado porque o Senhor já falou conosco, mas continua a falar. Usa a minha vida como instrumento para abençoar o teu povo, Senhor. Saiamos daqui diferentes, desafiados, Pai amado, mais animados e alegres por conhecermos o Senhor, em nome de Jesus, amém? Você pode sentar, fique bem à vontade. Eu quero ler esse texto agora na Nova Tradução Linguagem de Hoje, que está escrito assim: Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. E todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Glória a Deus. Queridos, eu quero trazer como tema dessa palavra os 4 presentes de Deus. Os 4 presentes de Deus. É interessante porque Pedro aqui, ele foi o porta-voz dos discípulos, né? Porque existia por parte deles uma preocupação. E certamente, não sei se você já pensou sobre isso, mas também existe uma preocupação na mente, no coração de alguns a respeito o que nós vamos ganhar seguindo a Jesus. O que nós vamos ganhar em deixar tudo, em renunciar, porque eu sei que assim como eu,
Você que tem decidido por Cristo, você que tem decidido seguir a Jesus, você que decidiu recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem vivido uma vida de abnegação, você tem renunciado muitas coisas por causa de Jesus, porque na cabeça de alguns, vou usar uma linguagem, dizendo assim: mas se eu virar crente, eu vou perder isso, vou perder aquilo, não vou mais poder fazer isso, não vou poder mais fazer aquilo, e o que eu vou ganhar? E Pedro estava com essa preocupação: Senhor, o que é que nós vamos ganhar? Porque nós deixamos tudo para te seguir. Queridos, ganhar presente é muito bom, sim ou não? Quantos gostam de ganhar presente aqui além de mim? Olha para o seu irmão aí, levanta o teu dedo assim de profeta e diga assim: eu profetizo que ainda hoje tu me darás um presente. Eu penso que todos nós gostamos muito de ganhar presentes. Pedro e também os demais apóstolos estavam interessados, queridos, de novo, em saber o que iriam ganhar depois de seguir a Jesus por todo lado. Eles haviam deixado tudo, inclusive se afastaram da própria família para seguir a Jesus. Pedro, representando o grupo apostólico, perguntou: Senhor, que ganharemos com isso? Jesus não ficou aborrecido pelo fato de Pedro ter lhe perguntado isso. Jesus não ficou com raiva. Jesus não disse assim: ó Pedro, seu interesseiro, quer dizer, tu está vindo atrás de mim porque, me seguindo porque tu quer alguma coisa em troca? Não, Jesus não falou isso, pelo contrário, Jesus até adiantou para eles algumas das recompensas que eles receberiam pelo fato de terem crido em Deus e de terem realmente recebido o evangelho da salvação. E trazendo também para nós, não é diferente. E eu quero falar de 4 presentes. É claro que Deus não tem apenas 4 presentes para nos dar, tem muito mais, amém ou não amém, queridos? Mas eu quero falar de apenas 4 presentes que nós recebemos de Jesus quando a gente recebe Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, quando a gente decide viver uma vida de abnegação. Talvez quantos de nós, talvez você é tão criticado pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus vizinhos, por pessoas próximas, porque você é crente, porque você segue e serve a Jesus. Mas eu quero te dizer que há uma recompensa da parte do Pai para cada um de nós, em nome de Jesus. Então, queridos, o primeiro presente que nós recebemos de Jesus, volto a repetir, Ele não tem somente 4 presentes para nos presentear, Ele tem muito mais, mas eu quero falar de 4. O primeiro presente que nós recebemos de Jesus é o perdão. Perdão e purificação dos nossos pecados. Esse é um presente extraordinário, que ouro não pode comprar, que riquezas desse mundo não pode comprar. Somente Jesus, Ele pode de fato oferecer para mim e para você o perdão das nossas culpas, o perdão dos nossos pecados, o perdão das nossas iniquidades. Efésios 1:7 diz: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Isaías 43:25 diz: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Então, queridos, o primeiro presente que eu e você recebemos de Jesus, ao deixar o mundo, as coisas desse mundo, nós recebemos o perdão dos nossos pecados e a purificação. Queridos, para Deus, o pecado é um tirano, um poder interior que domina todo o ser do homem e que o subjuga e que o faz seu escravo. O que é o pecado? A Bíblia vem definir o pecado como a transgressão da lei.
O que é o pecado? A gente tem uma definição sobre pecado, que é tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu faço que não agrada a Deus. E o pecado, ele é um tirano, que ele prende o ser humano, ele escraviza o ser humano. E quantos de nós que outrora, como disse o apóstolo Paulo, no tempo da nossa ignorância, éramos escravos do pecado, éramos escravos de vícios, éramos escravos, sabe? Para alguns ser livre é fazer tudo, mas na verdade ser livre é poder tomar a decisão e fazer escolhas, dizer: eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais praticar tal coisa. Ouça-me, Deus ama o pecador, porém Deus odeia o pecado. Deus ama você, Deus me ama, porém Deus odeia o pecado. Por quê? Porque o pecado, ele separa o ser humano de Deus. Porque o pecado, ele traz como consequência a morte. Agora, meus amados irmãos, um dos segredos para nós tomarmos posse desse perdão de Deus sobre as nossas vidas, desse presente, é confessar os nossos pecados a Ele. Queridos, ouça-me, tem muitos que pecam no varejo, e na hora de pedir perdão, pedem perdão para Deus no atacado. Você sabe a diferença do varejo para o atacado? Na minha longa experiência de atacadista, não, brincadeira. Você sabe que você vai, tem loja lá que está escrito somente no varejo, ou seja, vende os produtos de forma unitária, né? Você vai escolhendo lá. Algumas lojas estão lá somente no atacado, algumas determinam a partir de 6 peças já torna-se no atacado, e você vai e compra de caixa, de fardo. Algumas estão lá, varejo e atacado, apontando que eu posso comprar por unidade, eu posso comprar por caixa ou por fardo. Tem muitas pessoas que elas pecam vários pecados, e quando chegam diante de Deus, diz: Senhor, me perdoa por todos os meus pecados. Alguns acabam até dizendo assim: mas Deus sabe o que eu fiz, Deus, Ele conhece toda a minha história. Mas você sabia que a Bíblia diz que nós precisamos confessar para Ele os nossos pecados para sermos perdoados? Leia o texto sagrado comigo de 1 João, capítulo 1, versículo 9, que está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós confessarmos, se nós falarmos para Ele, olha só nessa outra tradução, como o texto diz: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Então, queridos, confessar para Deus é falar exatamente aquilo que eu fiz de errado, aquilo que feriu a santidade de Deus. Olha que o sábio Salomão escreveu em Provérbios 28:13, ele diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Numa outra tradução diz: nunca, é muito profunda essa palavra, nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Ele diz: o que encobre, o que esconde as suas transgressões, os seus pecados, as suas falhas, nunca, quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Quem tenta esconder os seus pecados nunca terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa, de quem fala os seus pecados e os abandona. Queridos, você lembra daquela história
que alguém chegou com uma autoridade religiosa e disse que queria confessar o seu pecado. Chegou e disse assim: eu quero confessar o meu pecado, que eu roubei uma corda. Roubei uma corda. Foi só uma corda? Foi uma corda. Roubei uma corda. Tudo bem, você faz isso aqui, você está perdoado. Aí depois que ele sai de lá, depois de ter confessado e tudo, ele fica mais distante, diz assim: olha, eu acabei esquecendo de falar que na ponta da corda tinha uma vaca. Então ele não roubou a corda, ele roubou a vaca. Eu roubei uma corda, mas esqueci de falar que na ponta da corda existia um balde. Então, queridos, Deus, quando Ele vê em mim e você uma atitude sincera, de nós abrirmos o coração e falar os pormenores para Ele, confessar: Senhor, eu quero te confessar o meu pecado, eu fiz isso, e eu quero muito te pedir perdão por isso. A Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele vai nos perdoar. Queridos, um conselho de quem ama: vá a Jesus em humildade de coração e plena certeza de fé, e confesse a Ele todos os seus pecados. Ele vai perdoar você, porque Deus é rico em perdoar. Eu posso ouvir o amém por isso? Isaías capítulo 1, versículo 18 e 19 diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Quando você vai a Deus, quando eu vou a Deus e confesso as minhas falhas, os meus pecados, agora nós precisamos, querido, ser muito honesto diante desse ato de fé e falar os pormenores e ter a certeza que Deus nos perdoou dos nossos pecados. Eu posso ouvir o amém por isso? Agora, o que nós temos aprendido com a Bíblia, os princípios? Existe uma distância entre perdão e cura. Eu confesso a Deus os meus pecados, falando exatamente o que eu cometi com os meus lábios, com os meus olhos, com os meus ouvidos, com as minhas mãos, no meu coração. Deus, eu desejei atropelar aquela pessoa que me xingou no trânsito. Eu desejei, jogar aquele rato podre para dentro do quintal do vizinho, porque um dia ele jogou um gato podre de lá. Eu confessei em dar um soco naquele irmão que não falou comigo. Eu recebo perdão de Deus. Agora, se eu quero ser curado, livre desse pecado, porque o que acontece? Algumas pessoas dizem assim: pastor, mas eu confessei para Deus, mas eu não consigo me libertar. Eu confessei para Deus, mas eu volto novamente a fazer a mesma coisa. Será que Deus, Ele não me perdoou? Claro que Deus te perdoou. Agora falta você ser curado disso, ser livre disso. As portas no mundo espiritual serem fechadas. E como isso acontece? Confessar para alguém, uma autoridade sobre a sua vida, um discipulador, um líder, alguém que exerce uma função de autoridade, e essa pessoa vai orar para que Deus possa curar você. Leia o texto, Tiago 5,16, olha o que está escrito: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Olha nessa outra tradução, o que está escrito: portanto, confesse seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Existem muitas pessoas que carregam o pecado escondido.
Aí quando você, certa vez, um grande homem de Deus falou uma frase, que aquilo para mim foi muito impactante. Quando um crente, um servo de Deus tem pecado escondido, ele guarda um segredo com o diabo. E o diabo tem a boca larga. Qualquer hora ele pode espalhar esse segredo por aí. Repito, aquele servo de Deus, aquele crente que tem pecado escondido, ele guarda um segredo com o diabo. Então eu confesso para Deus, para eu tomar posse do perdão, na medida que eu confesso para Deus, queridos, eu tenho que ter certeza que Deus me perdoou, porque Ele tem prazer em perdoar. Ele me ama, Ele se entregou por mim como pecador. Ele odeia o pecado, mas Ele me ama como pecador. Mas para eu realmente ser curado, ser livre, sabe, tirar as legalidades que eu dei por causa daquele pecado a Satanás, tirar aquelas correntes que ele me prendeu dos meus tornozelos, eu preciso confessar. Agora, é fácil confessar? Claro que não, porque tem a posição, tem o nome, tem o altar da reputação, tem família, tem esposa, tem esposo, tem filhos, tem pais, tem liderança, tem tanta coisa. Mas é muito melhor eu ser livre do que viver com peso de consciência por resto da minha vida. Quem está comigo? Segundo presente, primeiro presente que recebemos de Jesus é o perdão dos nossos pecados. Se você confessou seus pecados, falando os pormenores, você deve sair dessa oração, sabe, convicto que o Senhor te perdoou, porque a Bíblia diz isso. Se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça da carne. Segundo presente que nós ganhamos de Jesus, a libertação, ou a verdadeira liberdade. Queridos, o segundo presente que Deus oferece aos que nele confiam é verdadeira liberdade. As pessoas pensam que as drogas, as pessoas pensam que os vícios, o sexo livre e outros prazeres lhes dão liberdade. Porém, o pecado escraviza o ser mais íntimo do homem, e ele pega e o deixa preso no mal. Ouça-me, sozinho nenhum ser humano consegue libertar-se desse tirano chamado pecado. Repito, sozinho nenhum de nós temos condições de nos libertar desse tirano chamado pecado. Qual é a pessoa que vai, de fato, de verdade, nos ajudar, nos socorrer e nos dar a verdadeira libertação, trazer a verdadeira libertação desse tirano? O próprio Jesus. Tem que vir ajuda de fora, tem que vir de Deus essa ajuda para que haja essa verdadeira liberdade. Eu tenho uma poderosa notícia para te falar nessa manhã. Pergunte para mim qual. Deus providenciou o libertador, Jesus Cristo de Nazaré, que um dia pagou um alto preço lá na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ser livres. Tem algum livre aqui além de mim que foi liberto por Cristo? Se tem, levanta a mão assim, dá um glória a Deus, faz barulho. Somente os livres. Ele foi aquele, um dia éramos escravos, a Bíblia diz que nós estávamos no lamaçal, e o Senhor veio e nos transportou do império das trevas, e nos conduziu para o reino do Filho do seu amor. Quando nós éramos escravos, estávamos lá, vivendo o tempo da nossa ignorância, queríamos nos sair, mas não tínhamos condições. Mas um dia chegou lá o mais forte, chegou na minha vida, na sua vida. E hoje tem muitas pessoas que olham para mim e para você e dizem assim: quem diria que tu ia te libertar daquele vício?
Quem diria que tu ia te libertar da vida que tu vivia lá no passado? Quem diria nós olharmos para você e a única coisa que nós víamos era a morte, porque a morte era a solução. Mas Jesus veio, entrou na nossa vida e nos trouxe libertação para a glória dele. Queridos, Deus providenciou o libertador Jesus Cristo. Em João 8,32, Jesus disse aos fariseus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E depois ele acrescentou em João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma pessoa verdadeiramente livre tem direito de escolhas, e somente os livres dizem não para o pecado. Somente os livres dizem não para as coisas desse mundo. Somente os livres que verdadeiramente se posicionam como livre. Ah, você não faz porque o pastor não deixa? Ah, você não faz porque o irmão não deixa? Ah, você não faz porque a tua igreja não deixa? Ah, você não faz porque a tua religião não permite? Não, eu não faço porque eu sou livre, eu tenho poder de escolha, eu não sou mais escravo do pecado do mundo, eu sou livre porque Cristo me libertou. O verdadeiro livre tem poder de escolha. E nós recebemos esse presente dele quando nós decidimos segui-lo, servi-lo. Primeiro, recebemos o perdão dos nossos pecados. Nenhum pecado é tão grande que Deus não consiga perdoar, queridos. Não sei se você carrega culpa na sua mente por anos dizendo: não, mas eu cometi, foi tão grande. Foi algo assim imperdoável, talvez para o homem, mas não existe pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Segundo presente, nós recebemos a libertação, a verdadeira libertação. Antigamente nós éramos escravos, presos, acorrentados, mas o libertador entrou nas nossas vidas, aleluia. Terceiro presente que nós recebemos de Jesus, porque nós deixamos tudo para segui-lo. Terceiro presente, reconciliação com Deus. Queridos, o principal problema que o pecado acarretou para a humanidade foi separar o ser humano de Deus, gerando assim a morte. A Bíblia diz que em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Bíblia diz que o pecado, ele separou a humanidade de Deus. Olha só o que está escrito em Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha na nova versão, nova tradução de linguagem de hoje, NTLH. Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus, são as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. O pecado separou a humanidade. O pecado separou a maior e a mais importante criação de Deus, que foi o ser humano. A Bíblia diz que o pecado passou a dominar o ser humano de tal forma que Deus chega e diz assim: eu me arrependo de ter criado, ter feito o ser humano. A Bíblia diz em Romanos que por um só homem entrou o pecado no mundo, e através do pecado a morte, e a morte se estendeu a todos os homens, porque todos pecaram. O ser humano estava distante. O plano que Deus encontrou foi enviar Jesus à terra para que ele pudesse ser a ponte, para que Jesus pudesse novamente ser essa reconciliação do ser humano para com Deus. Cristo veio morrer como pagamento pelo pecado da raça humana, de toda a raça humana. Ele trocou de lugar conosco.
A cruz que deveria ser nossa, Ele a tomou para si. A justiça era dele, Ele a concedeu a nós. Este é um presente excelente que Deus nos dá em Cristo Jesus. Jesus é o caminho aberto de volta ao céu, por onde o filho pródigo deve voltar à casa do Pai. Repita após mim, diga assim: Jesus é minha reconciliação com Deus, o meu Pai. Fale mais forte, diga assim: Jesus é a minha reconciliação com Deus, o meu Pai. Olha para o seu irmão, diga assim: Jesus é a sua reconciliação com Deus, o seu Pai. Amém ou não amém, queridos? Hoje nós temos acesso a Ele. Ele de novo, Ele nos tirou do império das trevas. Estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Ele nos pegou desse lugar e nos trouxe para perto dEle. Ele, Cristo, Ele é o nosso reconciliador. Ele é aquele que nos reconciliou com o Pai. Hoje nós temos acesso livre ao Pai. Amém ou não amém, queridos? Glória a Deus. Quarto e último presente que nós recebemos. De novo, Deus tem tantos presentes para nos dar. Primeiro, perdão dos nossos pecados. Segundo, a libertação. Éramos escravos, hoje nós somos livres. Terceiro presente que Ele nos deu, o presente da reconciliação. Hoje nós temos a liberdade de chamá-lo de Pai, de se aproximar, porque antes de Deus ser nosso Deus, Ele é o nosso Pai. E o quarto presente que nós ganhamos, se nós fizéssemos aquela pergunta que Pedro fez: o que iremos ganhar por deixar tudo para te seguir, Jesus? Jesus, olha, não se preocupe, porque vocês só vai ser acrescentado na vida de vocês. Vocês não vão perder nada, só irão ganhar. E o quarto presente, nós ganhamos a vida eterna. Aleluia. Vida eterna. Vida eterna é muito mais do que viver para sempre. É viver para sempre com Deus, em comunhão, plenitude, sem separação dEle. Amém, queridos? Quando os discípulos, Jesus envia os discípulos, e eles chegam assim tão felizes, porque os demônios estavam obedecendo o comando deles. Os demônios, eles estavam expulsando os demônios, eles estavam dando ordem, os demônios saíram, eles chegaram tão alegres. Mestre, os demônios nos obedecem. Olha, rapaz, o Senhor precisava ver os gritos que eles davam quando a gente mandava eles embora. Jesus dizia assim: olha, vocês não devem se alegrar com isso. Vocês devem se alegrar porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Vocês devem se alegrar porque depois daqui tem uma eternidade comigo. E eu vou ler novamente essa frase porque eu achei tremenda. Vida eterna é muito mais do que viver para sempre. É viver para sempre com Deus. É viver para sempre em comunhão com Ele. É viver em plenitude sem separação dEle. Queridos, vida procede de vida. Jesus é a vida. Se temos Jesus, nós temos a vida. O pecado matou o homem, fez separação. Jesus veio salvar o homem do domínio do pecado. Ele imputa a vida. Salvação significa também libertação da morte eterna e viver eternamente para Ele. Leia comigo João capítulo 3, versículo 16, que está escrito: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha vida eterna. Ouça-me por favor. Muitas pessoas dão tudo o que possuem para ter mais alguns dias de vida nessa terra. Nesse período de pandemia, Covid-19, o que a gente ouviu de pessoas que eram tão ricas, pessoas que tinham tantos recursos, que gastaram fortunas para que pudesse ter mais alguns dias de vida nessa terra. Alguns estão doentes, certo de que a morte se aproxima.
gasto muito dinheiro em remédios e com médicos e hospitais. É errado isso? Claro que não, mas a cura completa não lhes vem. Isto só para ter, eles gastam tudo isso com médicos, com remédios, hospitais, isso só para ter um pouquinho mais de vida nesse mundo. Porém, muitas dessas pessoas rejeitam a oferta de Deus, que lhes quer dar vida plena, vida abundante, vida eterna e de graça. E muitos recusam o único que lhes pode salvar a vida, que é Jesus. Queridos, nós estamos aqui apenas de passagem. Eu sei que tem muitas pessoas, pela sua ignorância, não, a gente tem que aproveitar a vida, porque depois daqui, já era. Aí quando está comendo, diz assim, para comer, porque a gente só leva o que come. Se a gente levasse o que a gente comesse, meu Deus. Mas aqui, isso tudo vai passar. Nós estamos aqui numa corrida, mas nós sabemos aonde iremos chegar. Nossa pátria, como diz o escritor aos Hebreus, falando, apontando para trás em relação aos nossos patriarcas. Eles falaram principalmente a respeito de Abraão, que Abraão ele não tinha um paradeiro certo, porque ele nunca visou a terra, porque ele afirmava, a minha pátria não é terrena, a minha pátria é celestial. Aqui nessa terra eu estou apenas de passagem. O meu lugar não é aqui, o meu lugar é nos céus. E é lá que vamos passar a eternidade. Amém ou não amém, queridos? E Jesus falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo é eu, você, são as pessoas, ao ponto de se entregar por ela, porque Deus tanto amou o mundo. Esse versículo talvez seja um dos mais famosos da Bíblia, e tem muitas pessoas que passam, não, João 3,16, eu sei, mas acabam não vivendo, não se apropriando da profundidade que tem esse texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, aquele que decidiu deixar, renunciar à sua vida mundana, por causa dele, não pereça, mas tenha vida eterna. João escreveu em sua primeira carta, leia comigo, 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 12. Ele diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. É promessa. Leia nessa outra tradução comigo, por favor. E este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho de Deus não tem a vida. E eu falo isso aqui com muito carinho. A questão não é somente falar que tem Jesus, porque quantos de nós, quando alguém veio nos evangelizar, Luiz, olha, você precisa entregar sua vida para Jesus, a gente virava o berço assim, dizia, eu já tenho Jesus desde quando eu nasci, desde o ventre da minha mãe eu já tinha Jesus. Falar é uma coisa, viver para Ele é uma outra coisa. Falar, a Bíblia diz que Deus provou seu amor para conosco. O amor exige provas, e Deus provou, entregou Jesus. Como eu vou saber e afirmar e mostrar que eu tenho Jesus? Vivendo para Ele, obedecendo a Ele, se inclinando aos seus mandamentos, à sua palavra. E Ele diz, aquele que tem a vida, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Quantos têm um filho aqui na sua vida, além de mim? Dê um sinal com a sua mão. Quantos têm renunciado muita coisa desse mundo por causa de Jesus, além de mim, queridos? Então tome posse da vida eterna. O que eu vou receber? Posso falar? Eu estou ao vivo para todo mundo, né?
Ah, mas se eu virar crente, eu vou deixar de ir em festa, vou deixar de beber a minha cervejinha, eu gosto, socialmente, porque não é pecado. Eu vou deixar de dar uma curtidazinha, de vez em quando, né? Tem a minha mulher, mas eu vou ali, tem problema. Não, estou na igreja, eu ajudo, Deus sabe, tá. Aí se eu virar crente, vão querer que eu deixe tudo isso. E Deus conhece o meu coração, sabe, meu coração é limpo. Não é assim. Porque se fosse assim, seria muito fácil. Nós temos que não somente afirmar, dizer que temos Jesus, nós temos que viver para Ele. Esses dias eu fiquei muito triste. Eu espero muito que não seja verdade o que eu ouvi. O que eu ouvi foi que um rapaz que estava na igreja, não é daqui da cidade, do interior, ele estava bebendo, e chegaram comigo e disseram: olha, fulano, viram ele bebendo lá no evento. Foi mesmo. E tem mais, alguém ouviu ele falar, que ele disse que ele perdeu 16 anos da vida dele na igreja. Alguém ouviu ele falar, pastor, que ele perdeu 16 anos com esse negócio de crente. Agora ele ia aproveitar. Eu chorei por dentro. E aí eu disse assim: meu Deus, eu perdi 16 anos da minha vida. Porque eu só entreguei a minha vida para Jesus, Alex, quando eu tinha 16 anos. Esses 16 anos eu perdi. E fazem 27 anos que eu ganhei. A minha vida foi transformada. E alguém está dizendo assim: eu perdi 16 anos e voltou para o mundo. Se um camarada desse numa briga, alguém esfaqueia ele, recebe um tiro, morre, aí ele vai saber o que é sofrimento. E eu fiquei tão triste com isso. E hoje mesmo, quando eu estava estudando mais uma vez essa palavra, eu orei por ele, para que Deus, eu disse: Senhor, eu não quero acreditar nisso, mas se ele falou isso, perdoa ele, por favor. Perdoa ele, Senhor, que as escamas caem dos seus olhos. Queridos, fique de pé, em nome de Jesus. Dezesseis anos da minha vida, quando eu tinha 16 anos, eu entreguei a minha vida para Jesus. Foi aqui nessa igreja. Claro que não era essa estrutura, o palco era lá atrás, né? A Esté hoje, pastor Salles, ela vê as nossas fotos, eram no vermelhão aqui ainda. Onde é isso? Era na sede. Me lembro pastor Elias pregando, e eu já vim convicto de casa com 16 anos de idade. Ele fez o apelo, o Denis estar do meu lado, fiz assim no Denis, o Denis embora, levantamos as mãos. Para a glória dele, vão fazer já 27 anos que eu ganhei uma nova vida. O Senhor transformou minha vida por completo. Talvez você que está aqui, aceite Jesus agora como seu Salvador e Senhor. Aceite seus presentes que Ele separou para você. Aceite o seu perdão. Aceite a sua libertação. Aceite a reconciliação com seu Pai. E em Cristo, receba a vida eterna em Cristo Jesus. Você pode fechar os seus olhos. Você pode, em gratidão a Ele, fazer uma oração, dizendo: Senhor, obrigado porque o Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe o quanto eu tenho renunciado ao mundo, renunciado aos prazeres desse mundo por causa do Senhor. Assim como um Pedro disse: nós deixamos tudo, o que iremos receber?
E eu sei que todo sacrifício, toda renúncia não é em vão, Pai. Agradeça a Ele pelos presentes, agradeça a Ele pelo perdão dos seus pecados. Agradeça a Ele, sabe, porque Ele te libertou do império das trevas. Agradeça a Ele porque hoje você tem acesso, Ele te reconciliou ao Pai. E agradeça a Ele porque hoje você, pela palavra, você tem o direito à vida eterna. Oh Jesus, nós te bendizemos, Pai. Nós te bendizemos, Jesus. O universo chora, o sol se apagou. Vamos, ore. Ali estava amor. Ah, eu sou tão grato e todos os dias eu falo para Deus, obrigado, Senhor, porque tudo que eu sou, tudo que eu sei, tudo que eu tenho, tudo vem do Senhor. O Senhor é a minha fonte. O peso do pecado. Obrigado, Senhor, por tantos presentes que o Senhor tem me presenteado dia após dia. Obrigado pelo teu perdão, obrigado pela tua libertação, obrigado pela tua reconciliação, obrigado pela vida eterna. Obrigado, Jesus. Agradeça, agradeça, agradeça a Ele. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Ele morreu lá na cruz. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou e ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Talvez você está aqui nessa manhã, ainda não fez a sua decisão para Jesus. Ou talvez você um dia já fez isso, mas por alguma razão você se afastou. As pressões. Mas você ouviu essa palavra e o Espírito Santo trabalhou no teu coração, dizendo: olha, é o momento do filho pródigo voltar para a casa do Pai e através de Cristo ter acesso novamente aos céus. Eu quero saber nessa manhã que tem alguém entre nós que deseja entregar sua vida pela primeira vez, ou você deseja fazer uma reconciliação com Deus e tomar posse desses presentes, o perdão, a libertação, a reconciliação e em Cristo a vida eterna. Tem alguém no nosso meio? Se tem, eu quero ter o privilégio de orar com você e por você nessa manhã. Amém? Amém? Então, se não tem, eu quero dar um conselho, porque eu acredito que todos aqui já têm esse compromisso com Ele, e já tomaram posse do perdão, da libertação, da reconciliação. Não tem mais barreiras entre nós e Deus, porque o véu foi rasgado. Jesus, Ele já nos deu esse livre acesso, e em Cristo nós temos a vida eterna. Então, para todos nós que já temos essa convicção, eu quero deixar aqui para nós mais um conselho. Se Jesus é tudo isso para você, então permaneça firme com Ele, a cada dia mais e mais fiel a Ele. Não negocie Jesus por nada. Faça dele a pessoa mais importante. Não se trata de religião, não se trata de denominação. Se trata daquele que tem o poder, o único que tem o poder de perdoar os pecados, o único que tem poder de libertar o homem por completo, na alma, no espírito,
nas emoções, o único que tem poder de nos reconciliar com Deus novamente, com o nosso Pai, o Criador, e o único que tem o poder de nos oferecer a vida eterna. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Amém, amém, amém. Dei para Jesus uma linda e forte salva de palmas nessa manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Nós vamos orar pelo pão, pelo cálice agora. Enquanto o nosso time vai servir, você vai receber com alegria e também fazer a sua oração. Nós vamos adorar. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de participarmos da Santa Ceia do Senhor, de lembrarmos do Teu sacrifício lá na cruz do Calvário por nós, de anunciarmos a Tua vinda, Pai. Senhor, abençoe o pão, Senhor, abençoe o cálice, que haja cura entre nós, que haja, Senhor, milagres entre nós, para a Tua glória e para a Tua honra. Em nome de Jesus, amém. Você vai receber e nós vamos continuar adorando a Ele. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na Adore, adore. Você que já recebeu, sangue dele, vai agradecendo a Deus pelo o sacrifício. peso do pecado Nós te amamos, Ele levou. nós te amamos, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, e ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Pegue o pão. Vamos orar. Você que está sentindo alguma dor, você que faz tratamentos, você que está debaixo de um diagnóstico do médico, ao comer desse pão eu vou ministrar a oração da fé, oração por milagres, por cura, e nós vamos nos apropriar do sacrifício que Jesus fez lá na cruz. E a Bíblia diz que foi pelas feridas feitas no seu corpo que somos curados. Ele vai liberar uma unção de cura. Senhor, nós abençoamos esse pão, que ele simboliza, representa o teu corpo. Ao comer desse pão, Pai, queremos comer saúde e cura para dentro da nossa alma, nosso corpo físico, nas nossas emoções.
Tem pessoas sentindo dores aqui, que essa dor desapareça de forma instantânea. Pessoas sejam tocadas pelo teu poder, Senhor. Que haja curas e milagres no nosso meio, em nome de Jesus. Coma desse pão. Pelo poder do nome de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, eu ordeno que toda enfermidade, toda dor desapareça agora da sua vida. Dor de cabeça, dor nas pernas, nas juntas, na coluna, no estômago, nos rins, no coração, no útero, toda inflamação, toda infecção desapareça agora. Nos olhos, nos ouvidos, agora em nome de Jesus. Eu ministro a cura e que esse mal, eu te dou uma palavra de ordem, saia agora. Saia todo mal, saia a depressão, saia a ansiedade, saia a opressão. Seja livre agora, pelo poder da cruz. Receba o seu milagre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pegue o cálice. Eu sempre gosto de fazer isso, porque também o sangue nos une. Somos famílias, então compartilha com seu irmão aí. Diga: nós estamos em aliança através do sangue de Jesus. Amém. Pegue o cálice, levante ele assim, apresente, repita uma oração após mim, diga: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, pelos meus pecados. Eu reconheço que o Senhor derramou o seu sangue para me perdoar dos meus pecados. E eu tomo posse do perdão sobre a minha vida. E agora, Senhor, em tua memória e obediência, eu tomarei desse cálice. E ao tomar, eu quero renovar a minha aliança de continuar te servindo e te seguindo por toda a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Tome do cálice. Levante as suas mãos. Nós te adoramos, Jesus. Cantamos aleluia. Cante para Ele nessa manhã. Aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Vamos! Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Ele venceu. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia.
ele foi sepultado, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele não está mais no madeiro, ele não está mais no sepulcro, ele vive e reina para sempre. Ele vive e reina para sempre. Então, dê brado de vitória, aplauda Ele, glorifica Ele. O nosso Cristo vive. Aplauda mais forte a Ele, com alegria, entusiasmo, motivação, gratidão, aleluias. Leve esses presentes para você e muito mais. Perdão de Deus, a libertação, a reconciliação e em Cristo certeza de vida eterna. Que o Senhor nos dê uma semana de bênçãos, de vitórias, de realização de sonhos e cumprimento de promessas. Uma semana que Ele possa nos surpreender de uma forma grandiosa e poderosa. Que portas se escancarem para você, que milagres cheguem, que promessas se cumpram, que sonhos se tornem realidade. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce perfeita comunhão, intimidade, relacionamento com o Espírito Santo permaneça desde agora e para sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Dei para Ele uma linda e forte salva de palmas. Se você quiser oração específica,